Graça e paz, amém? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o diabo deseja o mal, mas Deus deseja o bem. Nós estamos no final desse livro hoje e eu quero deixar essa mensagem e espero que o Espírito Santo fale com você assim como falou comigo. Amém? Em Gênesis 50:20 diz assim: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Pegando o ganchinho um pouquinho da história de José, porque José foi vendido pelos seus irmãos, né? E foi parar ali no Egito, na casa do faraó. E mais tarde José, né, arranjou, indo para o reinado e tudo, ele arranjou para que buscassem o seu pai e os seus irmãos. E quando seu pai morreu, os irmãos de José tiveram medo, né? Porque eles fizeram mal pro irmão, né? E eles tinham medo de que o irmão fizesse isso com ele, né? E esse versículo, ele acerca muito da promessa de José aos seus irmãos, porque ele perdoou, mesmo mediante a maldade tão grave que eles fizeram com ele, sabe? Porque mesmo ele sendo vendido, né, foi escravo, foi torturado, né, ele perdoou, ele tinha um coração igual a de Cristo, né? E ele, né, perdoou, ele teve essa atitude e foi uma atitude muito linda, né? Porque ele poderia não ter perdoado seus irmãos, mediante ao que os irmãos dele fez. E é tremendo, porque quantas vezes Satanás, ele prepara armadilhas tão sujas e pesadas pra gente, planejando o nosso mal, a nossa destruição, mas Deus, ele vem e se envolve no assunto. E quando é Deus se envolvendo no assunto, aí o bicho pega mesmo, porque Satanás é derrotado na hora. Então ele pega aquilo que Satanás planejou, né, para nos destruir, para nos afrontar, né, e transforma, né, de modo que realmente coopere para o nosso bem. E eu encorajo você hoje a não desperdiçar a sua dor, porque Deus vai usar ela, sabe? Deus usará essa dor em você e vai entregar coisas boas, sabe? Eu falo por mim porque eu passei por um período, né? Todos já sabem, em diversos vídeos eu venho falando a mesma coisa, mas eu vou permanecer nisso. Passei por um período muito difícil, né? Em relação à depressão, ansiedade. E todas as vezes que eu recebi palavras, né? De pessoas muito importantes, recebi palavras de pessoas nos dons de profecia, e todos me falavam que Deus iria usar a minha dor para eu alcançar vidas. E isso tem se concretizado a cada dia. Mas eu sei que ainda estou no processo, que eu estou sendo lapidada cada dia mais, para que eu me torne uma joia rara do Senhor. E que essa dor que eu passei, eu possa alcançar muitas pessoas. Entende? E às vezes é necessário a gente abrir mão da amargura, do ressentimento, da falta de perdão, das pessoas que nos feriram, porque
se Satanás já nos feriu, né? Essa dor a gente não tem que deixar ser permanecida dentro de nós, porque na palavra do Senhor mesmo diz que quando, né, na palavra dele fala em Isaías 53, 4, 5, se eu não me engano, que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos medos, as nossas angústias. Então, não tem por que a gente ficar se preocupando, sabe? Porque Satanás ele pode vir ferir a gente, porque isso acontece muitas vezes. Mas a gente não pode desperdiçar o nosso tempo deixando com que isso permaneça dentro de nós, entende? Porque isso não é um pertencimento nosso, sabe? Isso é Satanás que coloca em nós, né? E a gente tem um Deus maravilhoso que faz com que tudo coopere para o bem. E Deus, uma palavra bem forte, Deus ele é o nosso vingador. E quando chega a hora, ele faz a justiça por nós. Por isso que eu falei, né, em outros vídeos sobre isso, que a batalha pertence ao Senhor. Porque essa é a realidade. A batalha pertence ao Senhor. Então, não tem o porquê a gente se preocupar, sabe? No fim, os mansos herdarão a terra e os inimigos de Deus perecerão. E isso está na palavra dele, em Salmos 37. Então, assim, se está escrito, não tem o porquê a gente temer de nada, porque o Senhor está conosco. E muitas vezes a gente tem um plano em mente para as nossas vidas, mas algo acontece, né? Às vezes é interrompido esse plano. E às vezes resistimos, né? Não ficamos felizes com a mudança. Mas por mais que a gente faça essa situação ficar ruim, né? A gente tem que entender que é a vontade de Deus para nós, né? Porque não podemos imaginar como aquilo poderia cooperar para o nosso bem se Deus tem sempre um plano melhor do que o nosso. Um plano que já está projetado na mente dele e que sempre é melhor, porque os planos de Deus para a nossa vida é melhor. Às vezes a gente fica tão frustrado, né, que a gente fala assim, poxa, eu queria tanto isso e tal, e não acontece do jeito que a gente queria. A gente tem que pensar, Satanás ele tem um plano para nossa destruição, mas Deus tem outro, porque nós somos o povo de Deus. Então Ele nos escolheu e Ele tem um plano melhor, muito melhor do que pedimos ou podemos imaginar. Eu volto às vezes, né? Algumas vezes eu paro para refletir na minha vida e eu vejo quantos livramentos o Senhor me deu. Só que hoje eu consigo entender. Há anos atrás eu achava que era, imagina, Deus não olha para mim, Deus não tá nem aí com a minha vida, Deus isso, Deus aquilo. Eu apontava para Deus. E hoje, com a graça de Deus que o Senhor me deu, derramou sobre a minha vida, eu tenho um entendimento melhor sobre isso. Não falo para você que é fácil chegar nesse lugar, porque não é, porque às vezes eu ainda me frustro, sabe? Às vezes eu planejo algo e não acontece e eu fico frustrada ainda. Às vezes ainda questiono a Deus, mas eu sei que os planos de Deus são melhores do que o meu, e isso eu tenho a plena certeza.
Eu quero compartilhar, né, com vocês uma verdade. Sejam quais foram, né, as coisas boas que você ou eu faça, mesmo em segredo, Deus tem gravado. Independente de qualquer coisa, Deus tem gravado tudo o que a gente faz. Tudo. Ele é uma máquina. Ele é perfeitão. E ele grava tudo o que a gente faz. E ele não esquece delas. Em nenhum momento. E o dia que ele desejar, ele virá com essas coisas em que as nossas boas obras serão trazidas à luz. E cada, né, oração feita por nós, todas as vezes que a gente nos submete, né, à autoridade que é Cristo, né, mesmo quando a gente às vezes tenta se rebelar contra Ele, né, eu confesso que mesmo mediante a tanta tribulação, tanto, né, problema, Satanás ele sempre tem um plano para nos destruir, mas o Senhor sempre tem um plano melhor do que o nosso. E, né, cada oração feita por nós, todas as vezes que nos submetemos à autoridade, quando gostaríamos de nos rebelar contra ela, os momentos em que confessamos a palavra de Deus, quando todas as nossas emoções estavam gritando para que nós disséssemos coisas negativas. Cada ato de obediência está registrado e nós seremos recompensados. Creia nisso, porque todas as vezes que tomamos nossa posição de fé, que é permanecer no Senhor, que é adorar ao Senhor, né? Confessar ao Senhor o que precisa ser confessado, oferecermos sacrifícios de louvor, Deus vai se lembrar, porque Ele tem um vídeo das nossas vidas e Ele não se esquece das nossas atitudes corretas, jamais. E Ele as registra, né, no seu livro de atos memoráveis, né? E como diz lá em Hebreus 6:10, diz: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos a continuarem a ajudá-los. Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então, essa palavra de Deus é muito clara, ela deixa pra gente muito clara. Eu falo, todas as vezes eu falo assim que qualquer problema, qualquer situação que a gente esteja passando, perdão, gente, qualquer situação que a gente esteja passando, é simplesmente a gente recorrer à palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele foi crucificado ali, mas Ele deixou um manual escrito pra gente, de como a gente deve seguir, de como a gente deve proceder. Então, quer queira, quer não, a gente já tem um manual de instrução da nossa vida. É só a gente realmente se alimentar dele todos os dias, sabe? E a palavra, ela nos ensina muito, sabe? E a não deixar que a nossa mão direita saiba o que a nossa esquerda está fazendo no que se refere às obras. O que significa isso, né? Significa fazer o que sentimos que Deus está nos dirigindo a fazer, fazê-lo para a sua glória e depois esquecer, e seguir em frente com os nossos afazeres. Significa não ficar dando tapinhas nas costas e nem dizendo aos outros o que você faz.
na obra do Senhor, mas simplesmente saber que o Senhor irá recompensar você na hora certa, sabe? Porque às vezes a gente fica se vangloriando, eu fiz isso para a obra do Senhor, eu fiz aquilo, eu fiz isso outro, só que você está fazendo isso para vangloriar, se vangloriar, mas não é isso que o Senhor quer, nem de mim, nem de você, porque quando Deus decide abençoar alguém, nenhuma pessoa na terra, nem o diabo pode paralisar a vontade de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, o que o homem pode fazer? Nada, simplesmente nada, porque Satanás ele pode ter o plano mais infalível que a gente possa imaginar, mas se Deus coloca a mão, parou tudo. Porque Satanás não vai contra Deus, Satanás é derrotado por Deus, sabe? E isso é muito forte, sabe? E cada ato de obediência, cada adoração, né? É um tipo de algo que Deus não ignora, sabe? E quando mantemos os nossos olhos em Deus, ficamos firmes na fé. Porque nada e nem ninguém, quando a gente não tira os olhos de Deus, atrapalha, né, o nosso de fixar, literalmente assim, ficar firme com os olhos somente nele. Porque às vezes as distrações vêm, as coisas vêm e a gente acaba se desviando. Mas quando a gente está firme, sabe, na nossa fé, sabe, na adoração, na confissão, a gente sempre vai ver o plano do diabo para o nosso mal, nossas vidas. Mas o bem sempre é maior, porque o bem vai fazer com que acabe com ele, né? Então eu quero te dizer hoje, tome a sua posição. Não desista, fica firme, entra no descanso de Deus, veja a salvação do Senhor, sabe? Porque Ele é bom em todo o tempo. Pare de se preocupar, né? E de tentar entender tudo que está passando na sua vida. Quando a tentação vier, tome a sua posição e veja a salvação do Senhor, aquela que Ele já planejou para mim e para você, porque a batalha não é sua, a batalha pertence ao Senhor. Deus os abençoe.